A serpente é um animal astuto e surdo. Tem língua biburficada, troca de pele e vive enrolada. Este animal que rasteja pelo chão é traiçoeiro. Então você vê, está mostrando uma pessoa de dupla personalidade, que dentro dela tem o bem e o mal, que dentro dela tem uma língua com duas pontas, ela corta dos dois lados, a espada dos gumes. Ela pode fazer o bem, pode fazer o mal, é ela que vai escolher. Ela troca de pele, ou seja, ela pode se arrepender. Compreende, irmão? Então é a tipologia da vida humana, é o ser humano. As características da serpente apontam para as características do diabo, que é o acusador astuto. Não ouve a palavra da verdade, diz meias verdades e se camufla e assim é venenoso. Pessoas que não querem se arrepender, mas só vivem criticando. Só existe um antídoto contra o veneno mortal do pecado da cobra. O próprio veneno dela. O que é isso? A consciência dela pode fazer ela se converter. Ora, a serpente é um animal astuto, mais do que todos os animais da terra, que algo fez. Entende? Ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Al disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu-lhe a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Al disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. E Al sabe que na manhã em que delas comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Al, conhecendo o bem e o mal. Aqui está o pecado do próprio homem. O bem e o mal estava dentro deles, o bem e o mal estava fora e entrou dentro deles. E o mal começou a dominar o bem. Por isso que Paulo falou, o bem que eu quero não faço, mas o mal eu faço, que é o pecado. Então, a serpente, que é a sedução, dominou a Eva. E a Eva começou a ser dominada pelo pecado. E Adão. Porque eles quiseram ser igual a Ial. E Ial, ele tem domínio sobre o bem e o mal. Porque foi ele que criou. O ser humano não criou o bem e o mal. Então, o ser humano não tem domínio. Quando os anjos caídos e Adão e Eva quiseram ser igual a Ial, eles caíram, porque ninguém será igual a Ial. Porque Ial foi o que criou tudo. O ser humano não criou nada, ele não tem domínio sobre nada. Não sabemos nem amanhã da morte, nada. Ora, o receio, como evitar? É assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ou seja, o pecado enganou a Eva. A mente de vocês são corrompida, se desviando da verdade, da simplicidade que é de Alcha. Porque acha como sendo como Ial, não quis ser igual a Ial. Ou seja, ele não cometeu o pecado de Adão, né? O dragão, o acusador, foi lançado fora. E a antiga serpente, quem era o que foi lançado fora? Adão e Eva. Eles estavam no jardim do Éden Paraíso, foram lançados fora, Adão e Eva. Porque quem acusou a Eva diante de Al? Foi a mulher que me deste. Então ele acusou a Eva, ele foi o diabo, ele foi o acusador. Quando ele pecou com a Eva, os dois pecaram. Mas quando ele acusa a mulher, ele se torna o diabo, o acusador. Quando ele fala, a mulher que me deste, me fez pecar, então ele é um acusador. Então o que Al fez? Então o dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamado acusador, ou Satanás, adversário, que engana o mundo todo. Ele e os seus mensageiros foram lançados com ele. Aqui tem uma dupla profecia. A rebeldia dos anjos no céu e a atitude de Adão no Éden, que acusou a sua mulher. Então ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o acorrentou por 1000 anos. Quem foi preso aqui na terra? Quem foi preso? A natureza humana, irmão. O homem voltará para o pó da terra, a sepultura, o inferno. O homem ele vai ser preso no inferno, na sepultura, até o tempo que Alcha vir e libertar ele dessa sepultura. Vocês compreenderam, irmão? Apocalipse 20. Dan será como a serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz de costas cair os seus cavaleiros. Gênesis 49. Entende, irmão?
A tribo de Charral era a serpente contra Ixarral, assim como Judas foi contra Ialcha, compreenderam? A comparação da serpente com o diabo é a comparação do acusador, da pessoa venenosa, pessoa maldosa que só propaga mentira, prega mentira, heresia. Entende? Amós, sim. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse com um urso, como alguém que entrasse na sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente. Jó 26. Com o seu sopro do céu ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca. Provérbios 30. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, e o caminho do navio do alto mar, o caminho do homem de uma moça. Está falando que é a astucidade. Entende? Ele fala, o Egito silvará como uma serpente na fuga. O dragão, o acusador, foi lançado fora. Fora da onde? Do Éden. Ele é a antiga serpente chamada acusador ou adversário, que engana o mundo todo, ele e seus mensageiros. Está falando de dupla profecia, de Satanás, que é o anjo caído, e está falando de Adão e Eva, Adão que engana o mundo todo. Como assim? Por causa de Adão, o mundo todo está debaixo do pecado. E todo mundo é seduzido pelo pecado. Compreende? Essa é a herança que Adão deixou para todos nós. Miqueias 7, Micael. Lamberão o pó como a serpente. Quem lamberão o pó como a serpente? Como animais que se rastejam no chão. Sairão tremendo das suas fortalezas, reis. Como o temor de voltarão para Ial. E o nosso Ial te farão temor de ti. Ele está falando que os homens vão rastejar como serpente. Lembra lá quando Adão, Ial falou para a serpente, tu rastejarás e comerás o pó da terra. Quem que ele está falando? De homens? No livro de Miqueias está falando aqui, ó. E o povo de Charral vai lamber o pó da terra como serpente. Está falando de homens. Quem é o primeiro homem que comeu o pó da terra e rastejou? Adão e Eva, que voltaram para a sepultura. Capítulo 20. Ial prendeu o dragão, a antiga serpente. Prendeu como? Na sepultura. Que é o acusador, que é o adversário. E o acorrentou por 1000 anos. Metáfora. Amós 9. Mesmo que se escondam do topo do Carmelo, lá os caçarei, os prenderei. Ainda que se escondam de mim, do fundo do mar, lembra do Leviatã? Ali ordenei a serpente que os morda. Ali, meu irmão, mesmo que você enfia lá embaixo do mar, você vai ter pecado, irmão. Vai ter acusação do seu pecado. Irmial 51. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos. Lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu. Encheu seu estômago com as nossas finas comidas e então nos vomitou. Então, Ial compara Nabucodonosor com uma serpente.